Como se deu o seu processo de radicalização? Porque eu já te encontrei, bom, como dissemos, desde o começo da internet. Eu me lembro de uma das últimas vezes que eu uma das últimas não, mas assim, uma vez que eu te encontrei muito tempo atrás, no aeroporto de BH, eu tava descendo, você tava de terno e gravata, fazendo seu trampo ali, de bagulho de diplomata e tal. Aquela época você já era um comunista? Já, cara, olha que loucura, né, velho? Como é que aconteceu? Eu já contei esse caso, assim, pro meu pessoal, mas aqui hoje eu vou ter a oportunidade de contar ele pra uma audiência gigantesca, né? Legal. Então é muito engraçado. O primeiro contato que eu tive com o comunismo na minha vida foi tentando fazer uma carteira de identidade falsa. Pra poder ir. É sério. Começamos já bem. começa bem, né? Pra eu poder entrar no cinema, porque eles começaram a cobrar pra aqueles filmes mais 16 e tal, a carteira de identidade que fosse, né? E na época eu tinha 14 anos ali, anos 90, né? E meu colégio não fazia, mas o pessoal do Estadual Central fazia. Aí os caras falaram, não, vai no Estadual Central, os meninos são parça pra caralho, eles fazem, se você quiser colocar que você tem 70 anos, eles colocam. Caralho. Eu falei, não, show. Né? E aí fui lá, tal, trocar ideia com os caras pra fazer um negócio, e ele me deu a carteirinha, cara. E a carteirinha, velho, eu tenho essa carteira no meu Instagram, cara, é maravilhosa, porque tem a sua fotinho no canto, atrás tem uma massa revolucionária com bandeiras, e embaixo tem os imperialistas são apenas tigres de papel, presidente Mao Zedong. Caralho. E eu olhei aquilo lá e falei assim, porra, como assim tigres de papel, né? O que é isso? E aí eu comecei a correr atrás, tal, eu tava no meu 2º grau, né? E eu sempre fui o nerdola de história. Certo. Eu sempre fui, tipo, porra, velho, eu tava até contando aqui pra vocês, né, do RPG, Sim. como que eu comecei a jogar RPG e tal. E aí, mano, quando eu comecei a jogar RPG, eu descobri que existia um bagulho chamado Idade Média. Certo. Né? E aí eu virei, comecei a estudar a Idade Média e tal, e aí eu fui estudar latim. Eu com 14 anos de Caraca, idade mano. fui estudar latim. Sacou? E eu sempre quis fazer história, cara. A minha única dúvida é se eu ia fazer história ou filosofia. Certo. E aí, tal, eu já estava estudando latim e tal, e eu vi aquele negócio lá tal, eu falei, não, eu tenho que estudar mais contemporânea, porque eu não sei nada de contemporânea, eu só tô sabendo dos bagulho velhaço. Aí eu comecei a prestar mais atenção em contemporânea e tal, aquilo foi me despertando. Aí eu cheguei na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, o movimento forte da minha faculdade na época era os anarquistas muito loucos. Eu tinha muito amigo anarco. Isso é faculdade de história. Faculdade de História, na Fafiche, lá em Belo Horizonte, na virada de 2000 ali. Certo. Aí lá tinha anarquista pra caralho, né? E os anarquistas resolveram fazer uma chapa para disputar o CAIS, né? O Centro Acadêmico de História, que era a chapa Sodoma e Gomorra. Caralho. A gente comprou um frango Caralho. no Mercado Central, a gente tratou ele direitinho, viu? Morreu de idade. Certo. Ah, é o frango vivo. Frango vivo. Eu achei que era O frango era o presidente da nossa chapa, a gente era Sodoma e Gomorra, e a gente ia com a chapa de metal pro negócio, fazendo um churrasquinho, e a gente só falava assim, a chapa tá esquentando, a chapa tá esquentando. E os malucos elegeram a gente. E aí elegeram a gente pro CAIS, depois elegeram a gente pro DA de história, da Fafiche inteira, da faculdade inteira. E ali eu comecei a me aprofundar mais nas leituras e tal, e aí na faculdade também eu fui buscar as cadeiras de sociologia, e aí eu comecei a ler, no começo eu me aproximei muito mais do anarquismo, né? Koprotkin era um cara legal, ele gosta de pão, eu gosto de pão, todo mundo gosta de pão, né? Então, conquista do pão. Aí, de lá, eu passei a ler um pouco mais de Marx e tal, e aí, a partir do momento que eu fui lendo o Marx com mais qualidade, eu falei assim, não, beleza. Muito bonito, mas aqui eu acho que tem uma via de construção mais sólida, mais cientificamente ancorada. Gente, nem nada contra os anarquistas, tem vários amigos que são. Né? Aí é uma disputa ideológica ali no campo. Enfim, fui me aproximando, né, cara? E aí eu saí da Federal, vim para a USP para fazer meu mestrado. Né? Aí já mais envolvido com o movimento estudantil e tal, mas ainda assim, era uma coisa que eu era envolvido com os movimentos, mas eu ainda não tinha me radicalizado, eu não tinha procurado um partido e tal. E aí, mano, acabou meu mestrado e eu não tinha emprego, eu não tinha porra nenhuma, e aí eu passando na rua desesperado, pensando o que eu ia fazer da vida, porque nessa época eu tava trampando, velho, fazendo bico de tradução. Certo. Né? Cara, eu fiz tradução de filme pornô europeu. Você jura? Juro, depois eu conto o caso. E tudo isso antes de internet, não? Nem chegamos ainda na geração internet. Não, isso aí era 2006, uma coisa assim, sacou? Então, já mexi com música e tal, né? Mas assim, sem internet. E aí, velho, eu passei na frente de uma banca de concursos e tinha um jornal lá.
oficial de chancelaria do Itamaraty, Caixa Econômica Federal. Eu falei, vou fazer esses dois. Caraca. E aí eu fiz, aí o da Caixa saiu primeiro, eu passei na Caixa. No dia que eu ia tomar posse na Caixa, aí os caras me ligaram de Brasília e falaram assim, não, saiu o resultado e tal, é pra você vir pra Brasília pra fazer o curso de formação. Caraca. Só que o curso de formação era eliminatório. E aí eu falei assim, porra, o que eu faço? Eu pego o que tá na mão ou eu pego o que tá voando? Uhum. E aí eu fiquei ali entre a Cruz e a Caldeirinha lá e falei, não, foda-se, vou pro outro porque, porra, na época, cara, o inicial da Caixa era 1.000, o salário mínimo era tipo 600 e o inicial do meu era 2.800, só que Brasília é caro pra caralho, então assim, era muito próximo. Eu falei, não, mas a carreira parece ser mais legal, vou ter mais chance de crescer, às vezes eu vou pra Caixa, fico 50 anos aí de escriturário, aposento nessa porra. E aí fui na cara e na coragem e fui, velho. E aí era 12 dias de prova todo dia, e era eliminatório, cara. Então chegava, tinha aula, 6 horas de aula, não, na Legião da Boa Vontade do Paiva Neto, você chegava no lugar, tinha uma foto do Paiva Neto de 30 metros de diâmetro, e você tensaço olhando pro Paiva Neto, sacou? E estudando. E todo dia, no final do dia, uma prova eliminatória, a galera saindo chorando, sacou? Nossa, e os caras davam cara. correção na hora e tal. E quanta gente ia ser aprovado nisso? Cara, na minha turma eram 60 e mais 60 ficava pra entrar depois. Eu dei uma cagada do caralho, que quando eu fiz a prova era muito difícil. E eu falei assim, eu fui mal pra caralho nessa prova. E aí você já tinha que fazer a prova de redação, mesmo sem saber se você tinha passado ou não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou zoar nessa prova de redação. Aí eu tive a brilhante ideia. Eu quero fazer 5 sinônimos da palavra zoeira, cada um vai ser um parágrafo. Troça, chalaça, pilhéria, xiste, zombetaria. Caralho! Cada parágrafo da minha redação começou com uma dessas palavras, sacou? E eu fiz um negócio na zoeira e os caras falaram assim, pô, é o gênio dadaísta, né? Maluco, Desconstruidão desconstruidão e tal. E aí, cara, eu tirei a maior nota do concurso na redação. Caralho. E eu tava lá atrás, eu subi pra caralho. Aí eu peguei a rabeira. Eu entrei nesse negócio de formação na rabeira. Eu era, sei lá, tipo assim, tinha 150 que entrava, que tinha uma gordurinha pra fora, eu era 148, sacou? Caralho. E eu terminei esse bagulho em 61. Então eu não fui chamado na primeira, mas eu sabia que tinha as vagas, sacou? Aí passou uns 6 meses depois, eles me chamaram e aí que eu fui pra Brasília e tal. Tanto que quando você me encontrou, eu tava recebendo uma autoridade italiana ou argentina. Eu lembro desse dia, cara. Porque a gente faz isso tudo, né? O escritório regional que eu trampo hoje, que eu sou lotado no Ereminas, inclusive estou aqui porque hoje é feriado em Belo Horizonte. Olha aí, salve Belo Horizonte. Salve Belo Horizonte. Obrigado, Belo Horizonte, pelo feriado. Senão eu não estaria aqui. Do que, você sabe? Cara, é o dia da padroeira da cidade. Que é... Nossa Senhora de alguma coisa, eu não sou um homem muito religioso, sim, mas sim. É feriado da padroeira. E aí eu falei, porra, encaixou tudo perfeito, cara, da hora, deu certo. E aí é isso, cara, e foi assim que eu fui entrando nesse rolê. Aí, beleza, cheguei no Itamaraty. Por que eu tô falando disso? Tô falando disso por causa da radicalização. Eu cheguei no Itamaraty, cara, na primeira semana minha de Itamaraty, eles me mandaram pra chefiar uma divisão. Né? Você não manda ninguém chefiar uma divisão na primeira semana se não for a divisão mais merda do seu trabalho inteiro. Né? O que aconteceu? Um brother meu que entrou ganhou a gráfica e eu ganhei o setor de moradias funcionais. Certo. Eu virei o síndico do Itamaraty. O Itamaraty tem 512 apartamentos espalhados em 265 condomínios por Brasília. Você, como preposto da União, é co-síndico em todos eles. Então eu virei da noite pro dia síndico de 265 AP. Caralho. 265 prédios. Nossa. E aí, velho, e a gente distribuía as chaves dos prédios tal, e não tinha regra, não tinha porra nenhuma. Eu falei, não, a gente tem que baixar uma portaria. Eu baixei a portaria e tal. Aí quando eu baixei a portaria, veio uma galera conversar comigo. Os caras falaram assim, não, a gente viu que você baixou uma portaria com regra e tal, a gente acha que você é um cara sério. Nós estamos com um movimento sindical aqui, nós vamos fundar o sindicato do Itamaraty. Você topa colar com a gente? Eu falei, topo. E ali que o bagulho começou a cantar, porque aí eu virei sindicalista. Né? E aí eu virei o primeiro presidente do sindicato Itamaraty e a gente puxou a primeira greve com o sindicato. Caralho! Sacou? E aí, tanto que foi por causa da greve que eu fui gentilmente transferido para Belo Horizonte, agradeço muito a greve. Mas aí a gente foi pro sindicato. E aí a minha vivência sindical, eu falei, não, eu tenho que agudizar nas leituras, eu tenho que agudizar no estudo, e aí, meu irmão, nunca mais. Caralho! Então esse foi meu processo, assim. O capitalismo falhou, falha e falhará em
cada uma das sociedades aonde